Você já deve estar percebendo que cada vez mais menos brasileiros estão tendo acesso ao 13º. Isso ocorre porque está acontecendo um processo de pejotização. Como que seria isso? É as pessoas começarem a prestar serviço através do CNPJ próprio. E vamos discutir aqui hoje como você faz tendo o 13º ou não tendo o 13º, se organizar financeiramente para começar um ano bem mais leve ou, se está endividado, diminuir as suas dívidas, após a nossa vinheta. Bom, pessoal, primeiro de tudo, a reflexão que eu quero fazer aqui hoje é entender como que o brasileiro lida com o final de ano e o 13º ou algum dinheiro a mais que se faz do aumento das vendas ou da prestação de serviço para a pessoa jurídica, né? O que acontece? Você termina o ano bastante desgastado e fala assim, bom, eu mereço. Aí você pega aquele 13º e você gasta ele presenteando família, presenteando você mesmo, enfim, o que é uma questão cultural no nosso país. Qual é a implicação disso na vida cotidiana? Quando vira o ano, nós começamos a ter os impostos que todo ano tem. Então, é IPVA, IPTU, condomínio, escola das crianças, taxas de organizações profissionais. E esses são custos obrigatórios que acontecem todos os anos. Essa pessoa que ganhou o 13º ou fez mais dinheiro por prestar mais serviço ao final do ano, ela opta por gastar com ela e ela não quita esses valores parcelando-os até o mês de fevereiro, março, abril. Pois bem, nesse comportamento ela já compromete uma parte da renda do início do ano. E aí, na sequência, nós temos o Carnaval, depois nós temos a Páscoa, depois nós temos o Dia das Mães e depois nós temos o Dia dos Namorados, ao longo dessa primeira parte do ano. E o que acontece? Como o orçamento dessa pessoa que gastou todo o 13º ou a reserva da pessoa jurídica lá no Natal, lá no final do ano, quando algum imprevisto acontece no meio do caminho, e imprevisto, guardem isso, é a coisa mais prevista que vai acontecer na sua vida. Nós só não sabemos quando e nem quanto vai custar. Normalmente, esse comportamento, lá no mês de setembro, normalmente a grande parte das famílias já estão com o ano negativo, ou seja, quando ela faz o levantamento do que ela ganhou com o que ela gastou, né, somando os imprevistos, ela já está operando no vermelho. E aí, lá em setembro, mais ou menos, ela já fica ansiosa, essa família, para receber o 13º. E, novamente, paga-se parte das dívidas ou as dívidas e o que sobra retoma o ciclo vicioso do consumo. Arrisco aqui dizer que nós somos o país mais consumista do mundo, até mais do que os americanos, simplesmente porque a gente consome e gasta mais do que ganha. Tá? E não necessariamente tem a ver com os impostos, não. É uma questão cultural. E como a gente quebra esse ciclo? Essa é a grande pergunta do vídeo de hoje. Então, para que a gente possa entender isso, nós vamos entender para que o 13º foi criado. O 13º foi criado lá na CLT, lá na década de 60. E o que o governo fez? Ele pegou partes do salário que seria dado ao longo do ano e fez um 13º salário. Repara, não é dinheiro novo. Já era um dinheiro que se ganhava, só concentrou esse recurso lá no final do ano, já prevendo uma certa desorganização da família brasileira. Pois bem, se você quebrar o ciclo tendo a seguinte postura, você chega nesse final de ano e ao invés de se presentear como no ano passado, ou presentear amigos e familiares como no ano passado, você vai fazer um reset financeiro. Você vai sim presentear, mas com coisas mais simples,
com coisas não onerosas, né? E nós temos aí uma série de formas de fazer isso. E você vai poupar esse 13º para a virada do ano. Quando a virada do ano acontecer, qual é a etapa seguinte para você ter uma vida mais tranquila? Você vai pagar todas as contas obrigatórias à vista. Isso mesmo, à vista. Você pode perceber que a maioria dos impostos, quando pago à vista, você tem um bom desconto. E aí, esse desconto que você vai receber, se você não tiver com nenhuma dívida a ser paga, você pode gastar com a família, fazendo um passeio curto, aproveitando. E qual é o efeito de você mudar essa postura, quebrando o ciclo? Aquelas parcelas que iriam até abril, elas deixam de existir. E aí você tem espaço no seu orçamento para fazer algum tipo de reserva para não se apertar no carnaval, conseguir ter uma Páscoa mais tranquila, você conseguir presentear no Dia das Mães ou mesmo no Dia dos Namorados. Por quê? Porque você não vai ter essas parcelas do IPVA, do IPTU, de condomínio, de uma série de coisas que vão engessando o orçamento. O que vai acontecer? Quando você chegar lá em setembro, por essa mudança de hábito, você já não vai estar tão ansioso pelo 13º e quando você recebê-lo, você deve abater alguma outra dívida que você tenha e você deve retomar novamente essa poupança, já te dando um pouco mais de liberdade, mas sempre no controle de que no ano seguinte você deve quitar todas as dívidas de janeiro, como se diz. Você deve resolver os problemas de janeiro em janeiro, né? E aí você me pergunta, bom, mas André, eu acho legal, mas eu não tenho 13º, eu sou PJ. Pois bem, como que um PJ faz esse 13º, né? Porque às vezes você vai estar lá trabalhando, ralando bastante. Nós estamos passando por um momento de crise econômica no mundo e no país. Então, muitas das vezes você vai se esforçar bastante, mas você não vai fazer todo esse recurso equivalente ao 13º. Isso é motivo para você se presentear, não pagar as contas? Não, não é. Tá? A primeira coisa que a educação financeira nos coloca quando você não tem esse dinheiro certo, como é o 13º, você deve procurar à sua volta na sua casa coisas que você possa se desfazer e que tenha valor financeiro. Né? Por exemplo, se você tem um carro e uma moto e você usa mais um do que o outro, você pode se desfazer para fazer uma boa reserva. Não, não tem. Você pode desfazer. Eu já tive casos de aluno que se desfez de videogame, que já não condizia mais, era um videogame ainda valioso, e ele conseguiu vender e fazer reserva. Tive outra aluna que tinha uma bolsa muito cara de uma marca famosa e para ela começar o ano bem, ela vendeu, fez caixa, quitou tudo, né? Todas as contas obrigatórias do ano, ou grande parte delas. E mesmo que você não consiga juntar o recurso necessário para pagar todos os impostos, pague o que conseguir com desconto. E aí comece a se organizar para o ano que vem conseguir pagar todos os impostos. Essa mudança cultural de atitude, ela vai trazer uma grande tranquilidade no ano que vem. Tentem isso. Né? Eu sei que é complicado para a maioria das pessoas, por se tratar de uma questão cultural, mas lembre-se, quando é questão cultural, sempre é uma escolha. Você pode escolher gastar isso ou não. Você pode até compartilhar com as pessoas que você ama que naquele momento você não vai dar aquele presente porque você está no momento de reset financeiro. Você quer começar a sua vida sem as parcelas obrigatórias. E a partir desse momento, quem sabe convidar essas pessoas a participar dessa transformação com vocês. Porque a educação financeira não é um problema meu nem seu, o problema é de todos nós. Nós precisamos mudar a nossa cultura se nós quisermos ter um destino diferente. Porque com o hábito e com a nossa cultura, pode entrar governo, sair governo e nós nunca vamos
é conseguir ter uma tranquilidade financeira porque nós não temos o hábito poupador de forma consistente. Então, pessoal, proponho aqui para vocês nesse novo ano fazer um reset financeiro. Qual é o reset financeiro? Se você já gastou a primeira parcela do 13º, não gaste a segunda. Se você não tem 13º, procura fazer um caixa com alguma coisa que você possa se desfazer e você não esteja usando, com o objetivo de virar o ano com uma reserva para começar a pagar os impostos. Se você conseguir mudar esse hábito, você já vai sentir uma tranquilidade no mês de fevereiro, sem aquela pressão de ter que pagar aquelas dívidas. Depois você diga aqui nos comentários. Pessoal, se você gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, clica no sininho e se inscreva se ainda não for inscrito. Na semana que vem teremos mais conteúdos desse tipo. Até a próxima vez.